Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto baseado no livro de Apocalipse, o capítulo 1, versículos 19 e 20. Essa noite, irmãos, estaremos analisando as cartas que Jesus incumbiu João de enviar às 7 igrejas. Foram mensagens especiais a cada uma dessas igrejas. Cada carta continha uma comunicação ao anjo que representava a cada igreja. Em cada carta há uma frase que descreve Jesus. Também é feito um comentário das boas coisas feitas pela igreja, sendo que em apenas uma delas isso não foi mencionado. Essa é uma revelação que Cristo Jesus ama as igrejas e ama nas igrejas. Em cada carta há uma repreensão pelas más coisas que Cristo Jesus observava, e em 2 delas não ocorreu tal repreensão. Contudo, irmãos, é fornecido um encorajamento para corrigir tais erros. Trata-se de uma revelação do que Jesus condena nas igrejas. Ele declara claramente as consequências da desobediência e do descuido espiritual. Ele também declara nestas cartas qual a recompensa da vigilância e da fidelidade a Ele, Cristo Jesus. Ele nos mostra o padrão pelo qual toda a igreja e todo indivíduo podem julgar sua verdadeira condição espiritual. Uma condição espiritual diante de Cristo Jesus, revelando os métodos pelo qual Satanás procura atacar a igreja. Portanto, irmãos, a mensagem a cada uma das igrejas serve como instrução, advertência e edificação. Podemos então ressaltar o que Cristo aprova e o que ele reprova, e que tipo de reflexão devemos ter a respeito e qual deve ser o nosso proceder para evitar a decadência espiritual. Cristo afirma conhecer a vida da igreja e que nada escapa à sua percepção. Nada escapa à percepção daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele contempla o exterior, as obras, o serviço e também o interior, o amor, a fé e a paciência. Ele viu o que fazemos, nossas obras, ouve o que falamos e sabe o que realmente somos. Esses elementos, irmãos, estão em evidência nestas cartas, nas cartas das igrejas. O Senhor chama nossa atenção para a incoerência que muitas vezes existe entre os atos, as palavras e o ser. Então, o que Cristo aprova? A primeira coisa que aprendemos com essas cartas é o que Cristo aprova.
as igrejas em geral faziam muitas obras. Inúmeros são os versículos que falam sobre as boas obras. Porém, em alguns casos, Cristo cobra a essência e a motivação, uma vez que o amor e a fé nem sempre eram correspondentes. Bom, por exemplo, podemos citar a igreja de Éfeso, onde o trabalho era abundante, mas o primeiro amor tinha sido abandonado. Se não existir fé, as ações passam a ser realizadas apenas por obrigação ou por interesse pessoal. Entre as coisas que Cristo aprova das igrejas, nós podemos citar a igreja que não permite o ímpio como parte dela. Cristo aprova isso. O Senhor denuncia a ação do inimigo dentro das igrejas, por meio de pessoas com posição de liderança e aparência religiosa, usando de profecias, doutrinas e sacrifícios para enganar o povo. Por trás da profecia, por trás das doutrinas, por trás desses sacrifícios, tem propostas aparentemente positivas. Escondem o seu verdadeiro propósito: a ganância financeira, a idolatria e a corrupção sexual. Então, irmãos, eu não sou contra a profecia, pelo contrário, eu acredito nas profecias. Acredito que Deus mantém profetas nessa terra. Mas toda vez que alguém me traz uma profecia, eu boto meus olhos no chão, vou falar com meu Deus para que Ele comprove se aquilo é verdadeiro ou não, se é uma palavra que Ele realmente falou ou não. Não vou de cabeça. No meu tempo, como cristão, eu já vi muita gente quebrar a cara por causa de profecia. Alguém falou para ele uma coisa que Deus não falou, e ele foi de cabeça e acabou quebrando a cara. Isso aprova aquele que investiga a vida, a doutrina e as declarações de seus líderes. Então, olha bem, nós temos de investigar a doutrina que está sendo usada na igreja, as declarações daquelas pessoas que estão falando, nossos líderes, e a vida de cada um. Algumas igrejas tinham uma característica tremenda. Ela podia suportar as calúnias do mundo, mas não admitiam as falsas doutrinas. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o que falam em nós e tão pouco com as loucuras que ouvimos por aí, defendendo o povo evangélico, mas não a doutrina e o comportamento cristão. Isso hoje é muito comum. Cristo aprova aquele que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço da sua causa, causa de Cristo. Esse, irmão, é um desafio diário para o acolhimento da mente de Cristo
e do relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro da liberdade que nós temos, liberdade de tudo, percebemos o que não convém fazer a partir de uma relação prática da nossa adoração. O Espírito Santo não te deixa se enganar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você faz, você está dando um mau testemunho. Se você faz as coisas por obrigação, teu serviço para Cristo não tem valor. Nós precisamos fazer as coisas por amor, por vontade própria, com fé. Cristo aprova quem vence o pecado. Sim. Ele aprova que quem vence o pecado também está vencendo Satanás, também está vencendo o mundo. O reino de Deus é invisível aos nossos olhos humanos. Somente verão o reino de Deus aqueles que entregarem suas vidas para o Senhor Jesus. Aqueles que entrarem nesse reino para vencer o reino das trevas. Mas nós precisamos vencer aqui, nessa terra, nesse mundo. Vencer o mundo à nossa volta. Vencer o pecado. E, consequentemente, vencer Satanás. Aí nós poderemos usufruir do reino de Deus numa eternidade próxima. Cristo aprova aquele que não se conforma com a imoralidade do mundo e do mundanismo na igreja. Em toda a Bíblia Sagrada, os cristãos são constantemente exortados a buscar sabedoria. Isto é, a pensar e agir de uma maneira responsável o tempo todo. Essa maneira de viver é para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas que nos cercam. Uma das tragédias da vida cristã é ver aqueles que professam o nome de Cristo atolar-se às imundícias desse mundo e depois tentarem testemunhar para Ele. As atitudes falam mais do que 1000 palavras. As atitudes falam mais do que as palavras, e cada um de nós precisa entender que estamos em cena e nossas ações estão sendo observadas o tempo todo. Depois, se tomarmos o primeiro passo para a identificação com Cristo, que é o batismo, tornamos os homens e mulheres marcados, uma vez que o mundo está apenas aguardando a primeira oportunidade para nos chamar de hipócritas. Satanás é o Deus desse mundo. Ele tenta explorar cada deslize nosso. Amar as atitudes e filosofias prevalecentes na nossa cultura é garantia de ruína para nosso testemunho como filhos de Deus. Infelizmente, o mundo entrou e está cada vez mais entrando pelas portas da igreja. Cristo Jesus
ele aceita, ele ama, ele se agrada, ele aprova aquelas pessoas que guardam a palavra de Deus. Não abra mão dessa missão gloriosa que Deus te deu. Não abra mão. Você é um guardião da palavra de Deus. Você é um guardião dessa palavra. A palavra de Deus é o nosso jardim. Guarde o que tens. Guarde a palavra. E com certeza você vai ser mais do que vencedor. Que Deus nos guarda. Isso é fato. Um fato consumado. Mas quando Ele ordena que guardemos algo, é porque somos capazes. Ele nos confia essa missão. Sim, Ele nos confia essa missão, porque Ele sabe que nós podemos cumpri-la. Pois é Ele quem nos capacita. Ele jamais vai nos pedir algo que a gente não possa fazer. Ele não vai pedir para você algo que você não possa fazer. Ele sabe o potencial de cada um. Ele sabe o potencial que nós temos dentro de nós, que você tem dentro de você. Por isso, irmãos, nós não podemos vacilar. Não, de maneira alguma. Cristo Jesus recompensa essas igrejas, livrando-as do período de tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Concede-lhes o seu amor, a sua presença e uma estreita comunhão, abençoando com vida eterna. Meus irmãos, Cristo aprova todas essas coisas. Mas o que ele reprova? Tudo que for contrário ao Espírito de Cristo. Toda e qualquer discriminação ou violência praticada por motivos de raça ou cor, condição ou religião. Então, Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção a Deus. Infelizmente, a tendência do homem é acomodar-se. Ele se acomoda no erro, ele aceita falsos ensinos e adapta-se aos princípios anticristãos prevalecentes neste mundo, nesta terra. Por isso, ou por essa razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que ela está dentro da vontade de Deus. Não. Nem para se afirmar que anda na verdade e na doutrina do Senhor. O Evangelho é a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. É a autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus, andar segundo o Evangelho de Cristo. Aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que Ele fez nessa terra. Por isso Jesus reprova aquele que desvia da fé bíblica. Sim, aquele que desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais, que se torna espiritualmente morto ou morno. A palavra de Cristo Jesus
deve sempre ser nosso guia, o guia da igreja. Pois esta palavra, irmãos, conforme foi revelada aos apóstolos do Novo Testamento, foi revelada pelo Espírito Santo e tem de ser o padrão segundo a qual as igrejas devem verificar suas crenças e atividades. Padrão para renovar as nossas vidas, uma vida espiritual. As igrejas devem examinar seu estado espiritual. O estado espiritual não diante do homem, mas diante de Deus. E, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo, à imoralidade entre os crentes. Deus, através de Cristo Jesus, ele reprova aquele que substitui a verdadeira espiritualidade, a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual por sucessos e recursos materiais. Se nós olharmos para a grande parte das igrejas hoje, nós vamos ver que uma gama de pastores, líderes, estão mais preocupados com o sucesso, com os recursos materiais, do que ganhar almas. Infelizmente, a frieza espiritual, ela pode ser extinta em qualquer igreja ou grupo de crentes. Se não houver arrependimento sincero, ela vai se esfriar. E um retorno, depois de esfriar, é muito difícil voltar ao primeiro amor. A verdade, a pureza e o poder da revelação de Cristo em nós. Então, nós temos de nos preocupar muito, estar atentos a cada momento, a cada instante, pois nada substitui essa pureza, a retidão e a sabedoria espiritual. Nada substitui. Tudo que você adquire fora disso é passageiro. E com toda certeza, se você colocar qualquer uma dessas coisas à frente de Deus, Cristo castiga tais igrejas mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. A perca da presença de Deus, do poder genuíno do Espírito Santo, da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição por Satanás, nós não teremos mais essa oportunidade. Quando os líderes, quando a igreja são postos sob juízo divino. Que tipo de reflexão, irmãos, nós devemos ter a esse respeito daquilo que Jesus aprova e não aprova? Na mensagem de Cristo, nos leva a refletir para que não venhamos a nos acomodar no erro e aceitar falsos ensinos, nos adaptando aos princípios das discussões que prevalecem no mundo. Cristo nos lembra que homens e mulheres infiéis
estragam as igrejas. E por esse motivo devemos nos apegar à mensagem de Cristo, a mensagem dos apóstolos. Verdadeiramente, são essas a suprema autoridade para avaliar o certo ou errado dentro das igrejas. Está certo se está dentro da mensagem de Cristo e dos apóstolos. Está errado quando não está dentro da mensagem de Cristo e dos apóstolos. Então, qual deve ser o nosso proceder para evitar a decadência espiritual? As cartas, elas ensinam que devemos estar dispostos a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra revelada, irmãos, aos apóstolos pelo Espírito Santo é o padrão pela qual as igrejas devem verificar suas crenças, suas atividades e renovar suas vidas espirituais. O Espírito Santo não é propriedade das igrejas, nem de nenhum ser humano. Ele é o Espírito de Deus, livre para operar onde quiser operar. Portanto, a igreja deve examinar o seu estado espiritual diante de Deus e, quando necessário, corrigir seus erros de tolerância ao mundanismo e à imoralidade. Um arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor, a verdade, a pureza e o poder de revelação bíblica. Temos de exterminar, extinguir a frieza espiritual de nossas vidas e de nossas igrejas. Lembra, irmãos, você tem autoridade. Sim, todo cristão tem autoridade de não permitir que a erva daninha seja plantada em seu coração. Escolha a boa semente, que é a palavra de Deus, pois aquele que dá o crescimento é fiel e conservará em paz o teu coração. Toma posse da palavra de Deus. Não é tomar posse para você ter somente, é você viver cada momento da sua vida a palavra de Deus.